No meio dessa confusão, a única pergunta que todo mundo tem, né, que todo mundo quer saber é: o que que eu faço para eu não me ferrar? E aí então eu criei essa série, né, de 3 vídeos, onde eu vou contar exatamente como você ter um negócio ou abrir um negócio e não se ferrar. Então, esse é o primeiro episódio da série Como Abrir um Negócio e Não Se Ferrar, onde eu vou te contar as 15 competências essenciais que você precisa ser, no mínimo, bom para ter um negócio próspero e que permaneça aberto pelo maior tempo possível. Eu já falei anteriormente, mas essas 15 competências são baseadas num protocolo da União Europeia que foi desenvolvido justamente para desenvolver o comportamento e a mentalidade empreendedora no continente europeu. Essas competências são divididas em 3 áreas, né, que é ideias e oportunidades, recursos e entrando em ação. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre ideias e oportunidades. Essa área fala de 5 competências que são identificação de oportunidades, visão, criatividade, avaliação de ideias e pensamento ético e sustentável. Vamos começar então com identificação de oportunidades. Identificar oportunidades então significa usar a sua imaginação e habilidades para identificar oportunidades que geram valor. Essa competência tem como característica identificar e aproveitar oportunidades para criar valor ao explorar o cenário social, cultural e econômico, assim como também identificar as necessidades e desafios que serão encontrados. É também estabelecer novas conexões e aglutinar elementos desconectados do cenário para criar oportunidades de gerar valor. E que exemplo a gente pode pensar então quando a gente fala de identificar oportunidades? Eu me lembro imediatamente do Uber. Por que o Uber? Até um certo tempo atrás, não tinha como a gente pensar em outra coisa senão ter uma casa, ter um carro, enfim. O Uber, ele meio que desmanchou esse construto social, digamos assim, ao entender que as pessoas não querem um carro, as pessoas querem um meio de transporte. Táxi tinha lá todos os seus problemas, enfim, você andar de ônibus também tem seus percalços, especialmente aqui no Brasil, toda a questão de infraestrutura de transporte é caótica. Então, o Uber identificou uma oportunidade. Eu vou oferecer, através da tecnologia que existe hoje, de um aplicativo, enfim, a possibilidade das pessoas se deslocarem do ponto A ao ponto B a um valor que ela entenda que faça sentido. Porque muitas vezes, né, pela maneira que o Uber constrói os preços, vale mais a pena pegar um Uber do que pegar um ônibus. Então você avalia os riscos. Eu pego um Uber aqui, vou sozinho, ou eu pego um ônibus. E aí o Uber depois ainda desenvolveu lá o Uber Juntos, que você pode dividir a corrida. E aí sim, isso mais ainda fazer ser mais barato do que pegar ônibus. Então o Uber identificou uma oportunidade e agiu sobre ela. Sobre a ação a gente vai falar mais para frente. Vamos então agora para a nossa segunda competência, que é criatividade. Criatividade então significa desenvolver ideias criativas e com propósito. Então é desenvolver várias ideias e oportunidades para gerar valor, inclusive melhores soluções para desafios novos ou existentes. É também elaborar e experimentar com abordagens inovadoras. É combinar conhecimentos e recursos para alcançar efeitos de valor. De quem que eu lembro então quando a gente fala sobre criatividade? Eu lembro do grupo Virgin, fundado pelo Richard Branson. Começou como um selo, uma gravadora de discos. E conforme eles foram crescendo, eles foram abrindo diferentes visões, diferentes mercados, diferentes áreas e segmentos de atuação. É muito interessante porque de gravadora eles foram até para a linha aérea, eles estão com a Virgin Galactic que tem o objetivo de fazer turismo espacial, né? Você pega lá um avião, fazer uma nave, enfim, para fazer uma viagem estratosférica e todos os negócios deles dão muito certo. E até virou uma piada, né? Porque o único negócio que não deu certo do grupo Virgin foi a Virgin Brides. Enfim, né? Brincadeiras à parte, né? É um exemplo muito legal de criatividade. Vale a pena dar uma pesquisada sobre a história do Richard Branson, que ele foi diagnosticado com dislexia e conseguir construir um império dessa magnitude é certamente um exemplo a ser seguido. Vamos lá então para a nossa próxima competência, que é visão.
Visão, então, significa trabalhar indo ao encontro da sua visão de futuro. Significa imaginar o futuro, desenvolver uma visão que transforma ideias em ação e visualizar cenários futuros para ajudar e incentivar o esforço e a ação. E na minha percepção, qual é o melhor exemplo para explicar essa competência visão? Eu não vou nem falar o nome de empresa, eu vou falar o nome do cara mesmo, que é o Elon Musk. Por que eu não vou nem falar de empresa? O Elon Musk, ele fundou uma empresa que depois foi comprada pelo PayPal. Se você não sabe o que é PayPal, basicamente é o precursor de todos esses outros sistemas, PagSeguro, Mercado Pago, enfim, PayPal foi um dos primeiros. Com o dinheiro que ele ganhou no PayPal, ele abriu mais 3 empresas, que é a Tesla, a SolarCity e a SpaceX. As 3 empresas são voltadas muito para a questão de futuro, né? A Tesla pensando em questão de energia renovável, né? São os carros elétricos de altíssimo padrão, enfim, o cara realmente otimizou muito o uso da bateria. A SolarCity, para estimular toda essa questão que a gente tem falado muito recentemente, que é da energia fotovoltaica, né? Para alimentar casas, empresas, enfim. E a SpaceX para exploração espacial. Então, antes eu falei do Richard Branson, né, que pensou na questão de turismo espacial. O Elon Musk está realmente pensando na questão de exploração espacial. Qual que é o pressuposto dessas 3 empresas? A Tesla, então, um dia os combustíveis fósseis vão acabar, então precisamos ter fontes renováveis de energia. Mesma coisa vale para a SolarCity, né? Então, como que a gente consegue ter energia renovável, limpa e barata? E a SpaceX, eles desenvolveram um foguete que vai e que volta e consegue pousar. Então, isso reduz muito o custo de uma operação espacial. E na visão do Elon Musk, o tempo da Terra está contado. Então, a gente precisa achar um próximo lugar que nós possamos ir e mover a civilização. Isso para daqui a 1000 anos, 2000 anos, não sei quanto tempo. Mas isso é ter visão. Além dessas 3 empresas, ele ainda deu o jeito de fazer a Hyperloop e a The Boring Company. A Hyperloop essas 2 empresas são de transporte. A Hyperloop é transporte a vácuo, né? Tipo aquelas cápsulas a vácuo, que então as pessoas poderiam se deslocar em até 1.200 km por hora dentro de um túnel. E falando em túnel, a The Boring Company aí serve para ser túneis mais subterrâneos ainda do que metrô, para ligar pontos distantes. Então, esse cara sim é um visionário. A nossa próxima competência, então, é avaliar ideias. Então, avaliar ideias significa explorar o máximo das ideias e oportunidades, julgando qual é o valor em termos sociais, culturais ou econômicos. É também reconhecer o potencial que uma ideia tem de gerar valor e identificar maneiras adequadas de explorá-la ao máximo. E como que a gente pode, então, exemplificar essa competência de avaliação de ideias? Me vem à mente aquele programa da Sony, que é baseado em programa estrangeiro, enfim, mas o Shark Tank. Se você já assistiu alguma vez, você vai ver que as pessoas vão lá e apresentam uma ideia de negócio de uma maneira rápida e os tubarões vão fazer uma avaliação dessas ideias para ver se vale a pena eles investirem o dinheiro deles. Na verdade, não só investirem o dinheiro, investirem em tempo, conhecimento, né, toda a experiência deles, né, nesse negócio. Então, os tubarões eles fazem uma excelente avaliação de ideias. Lógico, talvez você não esteja no momento de ser um tubarão, mas você deve talvez pensar como um tubarão para poder avaliar a tua ideia de negócio, se você está abrindo um negócio, ou avaliar as ações que você está desenvolvendo, avaliar as ideias que você desenvolve no dia a dia no teu negócio. Assim você garante que o teu negócio seja sustentável ao longo do tempo. A próxima competência, então, é bem interessante, que é pensamento ético e sustentável. Quer dizer, avaliar as consequências e o impacto de ideias, oportunidades e ações. Então, quando a gente leva em consideração o pensamento ético sustentável, nós avaliamos as consequências de ideias que geram valor e o efeito da ação empreendedora na comunidade, no mercado, na sociedade e no meio ambiente. A gente também reflete sobre como os objetivos sustentáveis de longo prazo impactam nos escopos sociais, culturais e econômicos. E também a gente pensa nos próximos passos a serem definidos e planejados. E, obviamente,
né, pensar de maneira ética e sustentável é agir com responsabilidade, né? E quando a gente fala sobre pensamento ético e sustentável, uma das primeiras empresas que me vem à mente é a Natura. A Natura tem uma pegada ecologicamente sustentável bem interessante. Ela se envolve, se engaja em questões sociais complexas que muitas vezes levam até a certas polêmicas. E isso é bem interessante porque essas polêmicas acabam gerando mídia, né, uma certa mídia espontânea, as pessoas conversam, as pessoas comentam sobre isso. Então, pensando de maneira bem estratégica, isso nada mais é do que uma maneira de usar o marketing. Então, aliar duas coisas interessantes, né, tanto a pegada ecológica e sustentável e preocupações com questões sociais, como também um posicionamento no mercado que vai ser favorável para o teu negócio ao longo prazo. Mas enfim, por hoje é isso. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido a esse episódio. Eu espero realmente do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado de alguma forma, né? Que essa série de vídeos tenha te ajudado ou esteja te ajudando de alguma forma. E também eu quero fazer aquele bom e velho lembrete, né? Que se você quiser aparecer nesse espaço aqui, é só você se tornar um apoiador ou apoiadora do canal. Clicando no botãozinho que está aqui, né, aparecendo Apoie o Canal, você vai ser direcionado para a página da minha campanha no Apoia-se, onde você vai poder investir ali desde R$5 até valores um pouquinho mais expressivos, mas que entregam um valor maior para você também e que vão me ajudar a manter esse projeto em funcionamento. Eu espero que você tenha se sentido ajudado, eu espero que você esteja vendo valor nos vídeos que eu estou produzindo e se você puder considerar a possibilidade de fazer uma doação, ali, fazer um apoio a essa campanha, um apoio contínuo ali com R$5 por mês, cara, R$60 por ano, para contribuir com o projeto e me manter motivado aqui, empenhado em compartilhar o melhor do meu conhecimento, compartilhar tudo que eu sei com você gratuitamente. Mais uma vez eu peço que considere a possibilidade de fazer esse apoio. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.